Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Acolhamos hoje, nesta terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum, a Palavra de Deus, que nos vem através do evangelista Mateus. Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Escutemos. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esta narrativa que acabamos de ouvir nos apresenta a revelação de Jesus como Filho de Deus. É preciso que Jesus comunique a sua identidade através do seu modo de ser, a partir da sua autoridade diante de toda a criação. Caminhar sobre as águas do mar é, acima de tudo, a revelação da superioridade de Jesus. Uma autoridade que é serviço. Uma superioridade que, ao mesmo tempo, fala de uma renúncia, de um rebaixamento para abraçar a nossa fragilidade humana. Quando Jesus disse a Pedro que ele era fraco na fé, o Senhor Jesus está dizendo a cada um de nós, quando nós duvidamos da sua palavra, quando nós não conseguimos caminhar com retidão, fixando o nosso olhar na pessoa de Jesus, a tendência é começarmos a afundar, pois a simbologia do mar é a grande manifestação das provações, dificuldades, desafios, incertezas, medos que nós vamos encontrando, enfrentando ao longo da nossa travessia, a travessia da nossa existência. Mas Jesus sempre está lá, dizendo: "Vem, vem ao meu encontro, mas não deixe
que as distrações do mundo nos levem para longe do caminho correto. Precisamos caminhar nos direcionando para Jesus. Quando Pedro deixou o medo invadir o seu coração, quando Pedro deu mais atenção à fúria do vento, Pedro perdeu o foco, perdeu a meta, que era caminhar confiando na palavra de Jesus. E aí começa a afundar. E Jesus revela a sua misericórdia, o grande resgate. O Senhor estendeu a mão a Pedro, estende a mão para cada um de nós, quando começamos a afundar nas nossas próprias certezas, nas nossas próprias convicções, quando a nossa própria zona de conforto começa a nos sufocar, o Senhor nos estende a mão, o Senhor nos resgata, mas Ele diz que é preciso crescer na fé, é preciso crescer na certeza de que na agitação do mar Ele está sempre estendendo a mão. Precisamos só focar, não olhar para os lados, não se apavorar com as provações da existência, mas caminhar com a convicção de que caminhando rumo ao encontro com o Senhor, teremos verdadeira paz, verdadeira segurança e a nossa fé irá sempre ser fortalecida e amadurecida pelo próprio Cristo. Que o Senhor nos abençoe, abençoe nossas famílias e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.